Saudações vascaínos e meu povo, como vocês estão? Espero que muito bem. Já peço desculpas pela demora, a maioria das informações do Júlio Brandt estava no seu LinkedIn e grande parte das informações pertinentes a ele também estavam em inglês. Então eu demorei um tempo para conseguir fazer uma tradução decente para poder trazer para vocês. Lembrando que esse vídeo não é uma homenagem ao Júlio Brandt. Como eu faço com o Eurico, eu falarei de alguns pontos relativos ao Júlio Brandt, tentando ser o mais imparcial possível. Bem, mas vamos ao que interessa. Quem é Júlio Brandt? Bem, quando se fala de Júlio Brandt, há uma massa de vascaínos que o querem como presidente. Porém, alguns são guiados por informações que soltam na internet e poucos conhecem bem sobre esse empresário. Vou pontuar algumas coisas sobre o Brandt, deixando claro que eu pincei algumas coisas mais importantes sobre ele. Não vai ter tudo sobre o Brandt, mas é um bom conteúdo para quem não conhece passar a conhecer ele. Bem, vamos lá. Brandt ficou muito conhecido entre os torcedores em 2014, quando ele concorreu com o Eurico à presidência do Vasco. Na época foi uma eleição muito complicada, com algumas coisas estranhas ocorrendo, e a chapa de Brandt, a Sempre Vasco, acabou ficando em segundo lugar com 1.570 votos. Eurico na época teve uma vitória com 2.733 votos. Existem muitas coisas estranhas referentes a essa eleição do Eurico, e alguns falam em possíveis irregularidades e até mesmo fraude, mas nada até então foi provado e Eurico acabou se elegendo. Nessa época, o presidente do Vasco era o Dinamite, que comandava mal o Vasco. Já havia amargado rebaixamentos, dívidas, relatos de descaso como falta de água e abandono patrimonial. Com isso, o sentimento do Vasco de voltar às raízes acabou predominando e Eurico se elegeu. Na época, os vascaínos estavam com o sentimento do "o respeito voltou". Já voltando a falar sobre Brandt, o candidato ficou mais forte em 2015 e virou o principal opositor de Eurico, porém a torcida ainda se mantém desconfiada de Júlio Brandt. O empresário não tem uma trajetória consolidada no Vasco. Inclusive, havia uma piada que o Júlio Brandt só descobriu em 2014 que São Januário ficava na zona norte do Rio. A falta de identidade com o Vasco deixa alguma parte da torcida com o pé atrás. Mas tá ok, se Júlio Brandt não tem uma história com o Vasco, o que lhe pode dar o cargo de presidente? Bem, Júlio Brandt é um empresário bem sucedido e tem um vasto currículo profissional. Mestrado com 10 anos de experiência relevante em mercados emergentes que trabalham com desenvolvimento de negócios internacionais, gerenciamento de marketing, gestão de inteligência empresarial e política, gestão de equipes multiculturais e multinacional, gestão geral de planejamento estratégico, compreensão sólida do orçamento e do planejamento financeiro, capaz de vender, excelente negociação, experiência de pesquisa de mercado, excelentes habilidades interpessoais em todos os níveis, incluindo gestão de pessoas, liderança, habilidade de comunicação escrita e verbal. Júlio Brandt já foi vice-presidente executivo da empreiteira Andrade Gutierrez, gerenciando a equipe de construção comercial da Andrade Gutierrez em uma região da África, trabalhando com 5 países africanos em uma equipe de mais de 20 executivos, diretores e gerentes comerciais, com um faturamento anual aproximadamente de 700 milhões nessa região. Ele é bom em correr com orçamentos anuais e produzir planos de negócios anuais detalhados, bem como metas mensais, trimestrais ou anuais de receitas e caixa. Júlio Brandt tem mestrado em administração de empresas, tem um curso executivo de negócios feito na maior universidade da China. Enfim, isso são só algumas de suas habilidades. Eu teria que fazer um vídeo de mais ou menos umas 10 horas se fosse citar tudo que o Júlio Brandt fez em relação a negócios, a empresas. Ele é um gestor nato, ele é alguém que é voltado para o empresarial. Tá, existe uma boa relação do Júlio Brandt como gestor, como empresarial. Mas presidente do Vasco, o que ele traria como presidente? Júlio Brandt ele teve uma entrevista recente na qual foi perguntado por que ser presidente do Vasco. Em resposta, o Júlio Brandt falou assim, abre aspas, "Sou candidato sim porque o momento é difícil e o Vasco precisa de um grupo que traga profissionalismo à gestão,
que consiga fazer mudança que o clube precisa a partir do ano que vem. Vemos o fundo do poço ficar cada vez mais fundo. Queremos recuperar o Vasco enquanto ele ainda é recuperável. Nosso desafio é ter um projeto que possa dar conta da necessidade do Vasco em janeiro de 2018. Queremos trazer viabilidade ao clube. Fecha aspas. O Brandt ele também se preocupa com a relação referente a Eurico e à última eleição, porque, como eu disse, houve muitas situações complicadas e umas suspeitas de fraude. Por isso, o Júlio Brandt quer que essa eleição seja feita com a participação da Justiça, para garantir uma lista de votos sem fraude e que não haja violência. Houve alguns relatos de certo tipo de pressão para os votos. E Júlio Brandt sabe que para vencer ele precisa de uma eleição mais limpa possível, e é o que ele está tentando. Falando sobre Júlio Brandt e presidência do Vasco, também há um boato que a Crefisa, forte patrocinadora do Palmeiras, iria patrocinar o Vasco caso Júlio Brandt fosse presidente. Bem, isso já foi desmentido pelo Brandt e principalmente pela Leila Pereira, que é a presidente da Crefisa. Em nota oficial, a mesma disse isso. Abre aspas. Jamais me envolveria na situação política do clube pelo enorme respeito que tenho à instituição Vasco da Gama. Como amante do futebol, torço para que os grandes clubes do país possam ter patrocinadores fortes que valorizam ainda mais o esporte e de preferência do brasileiro. Atualmente, nossos recursos estão direcionados à Sociedade Esportiva Palmeiras, clube pelo qual eu e meu marido somos conselheiros. Fecha aspas. Bem, tanto ela quanto o Brandt já desmentiram essa notícia. Tem muita coisa fake em relação a isso. Até então, a informação de momento é que Crefisa e Vasco não existe. Bem, há uma reunião de conselho nos grupos opositores do Eurico que querem formar uma chapa única para combater Eurico. Júlio Brandt faz parte dessa reunião de conselho junto com Campelo e Otto. Uma das pautas desse agrupamento é que haja um candidato só. Porém, Campelo quer se candidatar, Otto também e Brandt também. Até então não existe uma definição de quem será o candidato dessa frente única. Então, por enquanto, isso é um dos impasses. Da massa opositora do Brandt, muito se diz sobre ele ser empreiteiro, que existe muita corrupção nas empreiteiras que trabalham no Brasil. A Andrade Gutierrez é uma prova disso, que é uma empreiteira que já foi pega várias vezes na justiça brasileira com vários atos de corrupção. Bem, o que acontece? Isso de corrupção, nós temos esse risco com qualquer candidato. Qualquer um que entrar lá tem esse risco de poder ser corrupto. Não é algo que seja exclusivo porque ele é empreiteiro, trabalhou por uma empreiteira. O Brandt ele tem um bom histórico empresarial, é apoiado por Edmundo, também tem a simpatia de uma boa massa de vascaínos ilustres, é um bom gestor empresarial e pode usar a sua experiência como presidente. Bem, sobre Júlio Brandt é basicamente isso. O vídeo ele ficou um pouco mais longo do que eu esperava, mas eu tentei resumir o máximo que eu pude sobre o Brandt. Esse vídeo deu muito trabalho a fazer, então se você gostou, dá o seu like, comenta aí. Se puder também, compartilhe esse vídeo para todos os amigos vascaínos que você tem para dar uma moral para o meu trabalho, tá ok? Bem, basicamente é isso, mas me diz você, o que você achou sobre o Júlio Brandt, sobre a sua trajetória como empresário, o que você acha que ele pode trazer de bom para o Vasco? Comenta aqui embaixo, deixe seu comentário, tá ok? Basicamente é isso, se você gostou e não está no canal, se inscreve, curte o vídeo para me dar aquela moral, e é isso aí, beleza? Então valeu, falou e até mais.